Deixa eu te falar uma coisa. E tenta me ouvir com calma agora, sem pressa. Tem momentos na vida em que a gente sente que algo não está certo, mas não sabe explicar o que é. Não é falta de fé. Não é que você deixou de acreditar. É mais como se tivesse alguma coisa fora do lugar, sabe? Como se mesmo fazendo tudo normal, existisse um peso diferente. Uma sensação estranha que aparece do nada e fica ali, incomodando. E o mais curioso é que ninguém ao seu redor percebe. Só você sente. E sabe o que é mais difícil? É que muitas vezes você tenta ignorar isso, tenta seguir, tenta se distrair, tenta acreditar que é só coisa da sua cabeça, mas lá no fundo alguma coisa continua te chamando a atenção, como se fosse um alerta, só que bem silencioso. E se eu te disser que isso não é confusão, que isso pode ser espiritual, que existe uma batalha acontecendo que você não está vendo, mas que está afetando diretamente a sua vida? Porque tem algo que pouca gente fala. Existem certas coisas que, quando você faz, mudam completamente o que acontece no mundo espiritual. E o inimigo sabe disso. Ele sabe exatamente o que tem poder. E é por isso que ele tenta te manter ocupado, cansado, distraído, qualquer coisa que te impeça de acessar isso. Não é sobre você não orar. É sobre você não orar da forma que realmente muda as coisas. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez ninguém nunca tenha te explicado assim. Mas existem 5 orações específicas que, quando você faz de verdade, com entendimento, com entrega, algo começa a mudar. Dentro de você, ao seu redor. E até em coisas que você nem imaginava. E não é exagero dizer isso. É só algo que a maioria nunca aprendeu. Então fica aqui comigo, porque eu não quero só te falar sobre oração. Eu quero te mostrar algo que pode mudar a forma como você se posiciona diante de Deus todos os dias. E se você realmente entender isso, não vai ser só mais um vídeo. Pode ser o começo de uma mudança que você já vinha precisando há muito tempo. Agora, deixa eu te explicar algo que talvez mude completamente a forma como você enxerga tudo isso. Porque o que você está sentindo não é só emocional. Existe uma realidade que a gente não vê com os olhos, mas que influencia diretamente tudo o que acontece na nossa vida. E o problema é que a maioria das pessoas vive como se essa realidade não existisse. Acorda, trabalha, resolve problemas, se preocupa com 1000 coisas, mas não percebe que existe uma batalha acontecendo em um nível mais profundo. E não é exagero falar assim. A própria Bíblia deixa isso claro quando fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra situações, mas contra forças espirituais que a gente não consegue ver. Só que como a gente não vê, a gente esquece. E quando esquece, começa a viver no automático, reagindo às coisas sem entender o que realmente está por trás delas. A ansiedade que aparece do nada, o desânimo sem motivo claro, aquela sensação de estar travado mesmo tentando. Muitas vezes não é só cansaço, é falta de posicionamento espiritual. E é aqui que entra algo que quase ninguém te ensina direito. A oração não é só falar com Deus como um hábito religioso. Não é só repetir palavras ou pedir ajuda quando as coisas apertam. A oração, quando feita da forma certa, é um posicionamento. É como se você saísse da posição de alguém que só reage à vida e passasse a se posicionar espiritualmente dentro dela. Isso muda tudo. Porque quando você se posiciona, você deixa de ser levado pelas circunstâncias e começa a viver com direção. Só que existe um detalhe muito importante. O inimigo não se incomoda com qualquer tipo de oração. Ele não se incomoda quando a oração é superficial, quando é feita no automático, quando é só repetição ou desespero momentâneo. O que ele teme é quando você entende o que está fazendo. Quando você ora com consciência, com intenção, com entrega de verdade. Porque nesse momento não é só uma pessoa falando,
É alguém acessando algo espiritual que ele não consegue controlar. E talvez agora você comece a entender porque muitas vezes é tão difícil manter uma vida de oração constante. Porque vem distração, cansaço, falta de vontade. Porque sempre aparece alguma coisa para te tirar desse lugar. Não é só rotina, é resistência. Existe uma força que tenta te manter longe disso, porque ela sabe exatamente o que acontece quando você começa a orar do jeito certo. E é por isso que o que você vai ver agora é tão importante. Porque existem formas específicas de oração que vão além do básico, além do comum, e que ativam algo muito mais profundo. E a primeira delas talvez seja a mais difícil de todas. Não porque é complicada, mas porque ela exige algo que muita gente não quer abrir mão. E talvez aqui esteja o ponto que mais confronta, porque a primeira oração que o inimigo teme não é uma oração de guerra, não é uma oração pedindo coisas, não é uma oração de livramento. A primeira oração que ele realmente teme é a oração de entrega, aquela oração simples, mas profundamente difícil de fazer de verdade. Quando você olha para Deus e diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E talvez aqui esteja o ponto que mais confronta, porque a primeira oração que o inimigo teme não é uma oração de guerra, não é uma oração pedindo coisas, não é uma oração de livramento. A primeira oração que ele realmente teme é a oração de entrega, aquela oração simples, mas profundamente difícil de fazer de verdade. Quando você olha para Deus e diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A maior parte das nossas orações é tentando convencer Deus a fazer o que a gente quer. A gente pede, insiste, argumenta, tenta encaixar nossos planos dentro da vontade dele, mas essa oração é diferente. Ela não tenta convencer Deus, ela se rende a ele. E isso muda completamente o jogo, porque no momento em que você faz essa oração de verdade, você sai do centro e coloca Deus no lugar que sempre foi dele. E foi exatamente isso que Jesus fez naquele momento mais difícil da vida dele. Antes da cruz, antes do sofrimento, antes de tudo, ele sabia o que vinha pela frente. E mesmo tendo poder, mesmo podendo escolher outro caminho, ele ora e diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Percebe isso? Ele não negou o que sentia, mas escolheu se alinhar com a vontade de Deus acima de tudo. E é exatamente isso que essa oração faz com você. Ela não te enfraquece, ela te posiciona, porque enquanto você tenta controlar tudo, você se desgasta, se confunde, se perde. Mas quando você entrega, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra aquilo que não consegue mudar e começa a caminhar com direção. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma pessoa que realmente se entrega a Deus se torna impossível de ser manipulada. Porque quem está alinhado com a vontade de Deus não vive mais perdido, não vive mais correndo atrás de qualquer coisa, não vive mais sendo levado por emoção ou pressão. Existe uma firmeza diferente, uma clareza que vem de dentro, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E é exatamente isso que ele quer evitar. Ele quer que você continue no controle, porque enquanto você acha que está no controle, na verdade, você está vulnerável. E talvez o mais forte de tudo isso é que essa oração não é feita uma vez só. Não é algo que você faz em um momento e pronto. É uma decisão diária. Todos os dias você precisa escolher confiar, escolher entregar, escolher dizer, Deus, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. E é nesse lugar que a transformação começa. Não só nas circunstâncias, mas dentro de você. E quando você começa a viver assim, algo muito profundo acontece. Você deixa de viver tentando segurar tudo e começa a ser conduzido. Só que o caminho não para aqui, porque depois que você aprende a se entregar, existe algo dentro de você que ainda precisa ser tratado,
Algo que, se não for resolvido, continua te prendendo, mesmo que você esteja buscando a Deus. E é aqui que muita gente trava, porque depois que você começa a se entregar, existe algo que ainda pode te manter preso por dentro, algo que não aparece por fora, mas que pesa, que incomoda, que drena sua paz sem você perceber completamente. E a segunda oração que o inimigo teme é justamente aquela que mexe com isso, a oração de perdão. E antes de qualquer coisa, deixa eu te falar com sinceridade, perdoar não é fácil. Principalmente quando a dor foi real, quando a ferida foi profunda, quando você foi injustiçado, traído, decepcionado. Existe uma parte da gente que quer justiça, que quer resposta, que quer que o outro sinta o que a gente sentiu. E isso parece justo, parece até necessário. Só que é exatamente nesse ponto que muita gente se prende sem perceber. Porque o que ninguém te explica direito é que quando você não perdoa, você continua conectado àquilo que te feriu. Não importa se a pessoa já saiu da sua vida, não importa se aquilo aconteceu há anos. Por dentro, ainda existe um vínculo, um peso que você carrega, uma memória que volta, uma emoção que não se resolveu completamente. E isso não fica só no emocional, isso afeta a sua vida espiritual também. E é por isso que essa oração é tão poderosa, porque quando você decide perdoar, você não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Você não está ignorando a dor, nem fingindo que não aconteceu nada. Você está escolhendo não continuar preso a isso. Está escolhendo se libertar de algo que, sem perceber, ainda tem acesso ao seu coração. E olha como isso é forte. O inimigo sabe que enquanto existe mágoa, existe espaço. Enquanto existe ressentimento, existe uma brecha. Ele alimenta isso. Ele faz você lembrar, ele faz você reviver. Ele faz você pensar que perdoar é perder, que é se diminuir. Mas, na verdade, perdoar é recuperar o controle da sua própria vida. A Bíblia mostra isso de uma forma muito clara na história de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido, humilhado, passou por situações que qualquer pessoa guardaria rancor pelo resto da vida. Mas quando teve a chance de se vingar, ele não fez isso. Ele olhou para tudo aquilo e disse algo que muda completamente a forma de ver a dor. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Percebe o nível disso? Ele não ficou preso no que fizeram com ele. Ele enxergou o que Deus fez através daquilo, e isso só é possível quando existe perdão. Porque o perdão não muda o passado, mas muda completamente o significado dele dentro de você. E quando isso muda, você se liberta. E talvez hoje exista algo aí dentro que você ainda não resolveu. Algo que você evita tocar. Algo que você empurra para depois. Algo que você tenta esquecer, mas que ainda influencia como você pensa, como você sente, como você reage. E enquanto isso não for tratado, você continua carregando algo que não precisava mais estar aí. E é por isso que o inimigo teme tanto essa oração. Porque no momento em que você decide perdoar de verdade, algo quebra. Correntes que estavam invisíveis começam a cair. E junto com isso, a paz volta, a leveza volta, a clareza volta. Você começa a enxergar diferente, a sentir diferente, a viver diferente. Mas o processo não termina aqui, porque depois que você se entrega e depois que você se liberta, existe algo que precisa ser ativado, algo que muda a forma como você se posiciona diante do que está ao seu redor. E é exatamente isso que a próxima oração faz. Agora presta atenção nisso, porque depois que você começa a se entregar e depois que você decide se libertar do que te prendia, algo muda dentro de você. Mas ainda falta uma coisa que muita gente ignora. Não basta só estar bem por dentro. Você precisa saber se posicionar diante do que está ao seu redor. E é exatamente aqui que entra a terceira oração que o inimigo teme. A oração de proteção e autoridade.
Porque existe uma verdade que, quando você entende, tudo muda. Você não está indefeso. Você não está à mercê do que acontece. Você não está sozinho tentando lidar com forças maiores do que você. Só que o problema é que muita gente vive como se estivesse. Vive com medo, vive inseguro, vive reagindo a tudo, sem perceber que já recebeu autoridade espiritual em Cristo. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma. Mas quando você ora se posicionando em Deus, não como alguém fraco, mas como alguém que entende quem é, algo diferente acontece. Você não está mais apenas pedindo proteção, você está declarando, você está assumindo um lugar espiritual que não depende da sua força, mas da autoridade que vem de Deus. E é por isso que textos como o Salmo 91 são tão fortes. Não é só uma leitura bonita, não é só algo para momentos difíceis, é uma declaração de posicionamento. Quando você entende isso, você começa a perceber que não se trata apenas de esperar que Deus te proteja, mas de viver consciente dessa proteção, de andar sabendo que existe uma cobertura sobre a sua vida. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma pessoa que vive com essa consciência não é facilmente abalada, porque o medo perde força, a insegurança perde espaço. Aquela sensação constante de estar vulnerável começa a desaparecer, e no lugar disso entra uma firmeza, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias. Mas presta atenção, isso não acontece só porque você ouviu isso aqui agora. Isso acontece quando você começa a praticar, quando você começa a declarar, quando você começa a orar se posicionando, quando você para de se ver como alguém que só reage à vida e começa a se ver como alguém que tem autoridade espiritual. E não é sobre arrogância, é sobre identidade. É sobre entender que você não precisa viver com medo de tudo, não precisa viver achando que qualquer coisa pode te derrubar. Existe uma diferença enorme entre viver inseguro e viver consciente de quem você é em Deus. E quando você começa a viver assim, algo muda também no ambiente ao seu redor. Você percebe que certas coisas deixam de te atingir como antes. Certas situações não te desestabilizam da mesma forma. Certas pressões não têm mais o mesmo peso, não porque elas desapareceram, mas porque você mudou de posição. E é exatamente isso que o inimigo tenta evitar. Ele quer que você continue se sentindo pequeno, fraco, vulnerável, porque enquanto você se vê assim, você não usa aquilo que já recebeu. Mas no momento em que você começa a orar com autoridade, a realidade muda. E mesmo assim, existe algo ainda mais forte. Porque até aqui, tudo isso ainda gira em torno de você. Sua entrega, sua libertação, sua proteção. Mas existe um nível mais profundo. Quando você sai do centro e começa a se posicionar não só por você, mas por outras pessoas. E é exatamente aí que a próxima oração entra. Agora pensa comigo. Até aqui, tudo o que você viu tem a ver com você, sua entrega, sua libertação, sua proteção. E isso já muda muita coisa. Mas existe um nível mais profundo, um nível que poucas pessoas vivem de verdade. Quando você deixa de olhar só para a própria vida e começa a se posicionar por outras pessoas. E é exatamente aqui que entra a quarta oração que o inimigo teme, a oração de intercessão. Porque a intercessão é diferente de tudo. Não é sobre pedir algo para você, é sobre se colocar diante de Deus por alguém. É quando você ora por alguém que talvez nem esteja orando, quando você clama por alguém que talvez nem perceba o que está vivendo, quando você entra numa batalha que não começou com você, mas que você decide enfrentar. E deixa eu te falar algo muito forte. Quando você ora por alguém de verdade, algo acontece. Pode não ser imediato, pode não ser visível na hora, mas algo se move. Porque você está abrindo uma porta espiritual.
Você está criando um espaço para Deus agir naquela situação, naquela vida, naquela história. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que enquanto uma pessoa está sozinha, distraída, sem direção, é mais fácil mantê-la no mesmo lugar. Mas quando alguém começa a interceder, quando alguém começa a clamar com fé por aquela pessoa, a história começa a mudar. E é por isso que ele tenta te manter focado só em você, só nos seus problemas, só nas suas preocupações, porque enquanto você está preso nisso, você não entra nesse nível. A Bíblia mostra isso de uma forma muito clara. Abraão intercedendo por Sodoma, Moisés intercedendo pelo povo, pessoas que decidiram não ficar em silêncio, que decidiram se posicionar diante de Deus em favor de outros. E isso não era algo pequeno, isso era confronto espiritual. Era alguém se colocando na brecha, e talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas existem pessoas na sua vida que precisam disso. Pessoas que você conhece, que você ama, que você vê passando por coisas que você sabe que não estão certas, e às vezes você não sabe o que fazer. Mas a intercessão é um caminho, é uma forma de agir mesmo quando você não pode fazer nada no natural. E quando você começa a viver isso, algo muda dentro de você também. Você sai de um lugar de preocupação e entra em um lugar de propósito. Você deixa de apenas sentir e começa a se posicionar. E isso fortalece sua fé de uma forma diferente, porque você começa a ver Deus agir não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas através de você. E é exatamente isso que o inimigo tenta impedir. Ele não quer que você entenda o poder que existe quando você ora por alguém. Ele não quer que você perceba que você pode ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Porque no momento em que você entende isso, você deixa de ser passivo e começa a agir espiritualmente. Mas mesmo tudo isso, ainda não é o ponto mais alto, porque existe uma última oração que sustenta todas as outras. Uma oração que não depende de momento, não depende de situação, mas que muda completamente a forma como você vive todos os dias. E é exatamente essa que a gente vai ver agora. Agora presta atenção nisso, porque tudo o que você viu até aqui só faz sentido quando existe algo que sustenta tudo isso no dia a dia. Não adianta se entregar uma vez, perdoar uma vez, orar em momentos difíceis, se não existe constância. E é por isso que a quinta oração que o inimigo mais teme é a oração de intimidade com Deus. Não é uma oração específica, não é uma frase pronta, é um estilo de vida. É quando você para de buscar Deus só quando precisa e começa a andar com Ele todos os dias. Porque quando existe intimidade, tudo muda. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. Começa a sentir direção onde antes só havia dúvida. Começa a ter paz, mesmo quando tudo ao redor não está resolvido. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma pessoa que vive em comunhão com Deus não se perde facilmente, não se engana com qualquer coisa, não se desvia com facilidade. Porque existe uma conexão constante, e essa conexão protege, guia e fortalece. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja esse. Não é sobre saber dessas 5 orações, é sobre viver isso. Porque conhecimento sem prática não muda nada. Mas quando você começa a se posicionar, quando você decide aplicar isso no seu dia a dia, algo começa a mudar de verdade, dentro de você e ao seu redor. E no fim, a decisão é simples. Você continua vivendo do mesmo jeito, reagindo às coisas, tentando resolver tudo sozinho. Ou você decide se posicionar espiritualmente e viver aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Porque o inimigo teme essas orações, justamente porque elas te colocam no lugar onde você nunca deveria ter saído.